Calma, a gente. Estamos lá. Só uma coisa. Eu acho que é bom unificar aqui, para pelo menos não tem nenhum problema na apresentação. Se você não parou de gravar alguma coisa, pode unificar os vídeos aqui de vez em quando. É só eu que você está falando. Você vai falar tudo mesmo. Não sei, alguma coisa que tá vindo aqui. Vamos. Bora. Gente, fica todo mundo pronto, já começou a gravar. Mas lógico, depois a gente corta, vamos fazer o início. E quando tiver todo mundo pronto, dá um ok aí, levanta a mão, não sei. Só uma coisa, gente, o Matheus tá se preparando aqui para iniciar. Olá, gente, boa tarde. Esse aqui é o nosso trabalho sobre embriologia esquelética. Ele é do grupo B da tutoria. A gente está com o Gabriel Bringel Storari sendo relator e eu, Matheus Rocha dos Anjos, coordenador. Nosso grupo também conta com a participação do Gabriel Esperante Lopes, Bruna Ferreira Aquino, Carlos Henrique, Cláudio Viana, Giovanna Stephanie, Eric Barbosa, Laércio de Almeida, Manuel Dionísio e Rayane Stumano. Tá bom? Então, para prosseguirmos no trabalho, dou a palavra a Rayane. Agora eu vou iniciar falando, né, sobre a histogênese do osso, né, como esse osso vai se desenvolver. Inicialmente, vai ter dois tipos de tecido conjuntivo, né, que é o mesêquima e a cartilagem, mas também eles podem se desenvolver de outros tecidos conjuntivos. Que aí, e, no caso, seria um exemplo a patela, né, que ela se desenvolve a partir de um tendão. E aí o osso ele é composto, né, por células e uma substância intercelular, né, que é chamada de matriz óssea, que vai compreender as fibrilas de colágeno, né, que vão estar incorporadas ali no componente amorfo. E aí esse processo ele vai se iniciar no fim do período embrionário, né? E aí tem estudos, né, que dizem que a formação embrionária ela sugerem, né, que a ostogênese e a condrogênese elas são programadas no início do desenvolvimento e também elas são eventos independentes, né? E agora eu vou falar um pouco mais sobre, continuando, né? Vou falar agora sobre ossificação endocondral. A ossificação endocondral ela é uma formação óssea cartilaginosa, né? E aí ela vai ocorrer em modelos cartilaginosos já pré-existentes. E aí um exemplo disso vai ser o centro primário, né? Não, um exemplo disso é o osso longo, né? Que é o centro primário da ossificação, e vai aparecer na diáfase, né? E vai formar um eixo, né, do osso. E, no caso, um exemplo também do osso longo é o húmero. E aí, nesse centro de ossificação, vai ter os condrócitos, né, que são as células de cartilagem, né? E aí, a matriz, ela vai se tornar calcificada e dentro desse processo vai ter isso, né? E... Eu só queria falar sobre como boa parte, né, do nosso esqueleto, do todo o sistema ósseo, é pautado nesse tipo de ossificação. São poucos os ossos que são do tipo de ossificação intramembranosa.
Sim, no caso, vou falar ainda, né, que a ossificação intramembranosa vai ser os ossos chatos, né, que eles vão ocorrer dentro da membrana, e mais específico aí os ossos do crânio. Aí, nesse processo de ossificação intramembranosa, vai ocorrer no mesênquima, né, que vai formar a bainha membranosa, e também vai produzir o tecido ósseo sem formação anterior, né, da cartilagem. E aí, como está na imagem, vai ter a formação, né, as células vão se diferenciar, e aí em osteoblastos, né, que são as células formadoras do osso, e aí vai começar a depositar a matriz óssea não mineralizada, né, que é o osteoide, e aí vai ter um fator chave, né, na diferenciação, que é um fator chave, né, na diferenciação dos osteoblastos. E aí seria basicamente isso. Bem, agora dando desenvolvimento às articulações, é importante salientar que as articulações elas só se começam a se desenvolver com o aparecimento com o mesênquima denso, o qual aparece na zona intermediária da articulação, né, entre aproximadamente a 6ª até a 8ª semana, e sendo que um dos fatores importantes neste processo de articulação é que elas se assemelham muito com a fase adulta, o que quer dizer que já em todo o desenvolvimento embrionário ele já vai dar como molde exatamente como vai se desenvolver na fase adulta os ossos. E também há uma subclassificação dessas articulações, depois já feitas, que são classificadas em articulações fibrosas, cartilaginosas e também sinoviais, as quais vão se diferenciar tanto pela questão de movimentos ou por algumas que têm cavidades que podem conter líquido, e basicamente isso. Além disso, estudos voltados à questão embrionária descobriram vários fatores que atuam nessa forma de crescimento, como é o caso do TGF-beta, o qual é um dos reguladores e funciona também como um projeto de barreira, que impedem de cartilagens serem feitas de forma exacerbada, ou que ossos cresçam e não tenham uma forma de parar esse processo de ossificação. Nesse sentido, a gente vai ter uma divisão da articulação em fibrosa, cartilaginosa e sinovial. Sendo que a fibrose e a cartilaginosa podem ser trabalhadas quase que da mesma forma, né? No mesênquima interzonal entre ossos em desenvolvimento, é diferenciado, então, o tecido em fibroso denso. No caso da fibrosa, a gente vai ter a formação, por exemplo, da sutura do crânio, e no caso da colaginosa, a gente tem uma formação, por exemplo, dos cocondriais, não lembro exatamente o nome perfeito, perdão. Aqui, nessa imagem, é melhor para ver, né? No ponto D e C, nós podemos perceber veementemente a fibrosa, tá? Aqui, olha, eu estou tentando aproximar para vocês, né? Entre ossos e tal. Opa, perdão. Saiu legal aqui. E agora, voltando, elas são muito parecidas em sentido de origem. Agora, falando da sinovial, a origem é semelhante, mas a forma que ela vai se diferenciar é que muda, né? Forma, então, a partir do mesênquima, uma cápsula articular também não, agora essa nova, né? Forma uma cápsula articular, aí no centro você vai ter um mesênquima que desaparece, formando já na cápsula, na cavidade articular, e daí a gente vai ter também esse mesênquima membranoso sinovial secretando o líquido, o fluido sinovial. Acontece também, e isso
é uma possibilidade e não um fato, que um ambiente que restringe a movimentação do feto, você pode ter um mau desenvolvimento dessas articulações, né? E aí ela vai nascer sem essa capacidade de articular. Aqui é o sinovial, só mostrando novamente na imagem. Na imagem B, a gente pode ver a cavidade sinovial, a cápsula que envolve, né? Direitinho aqui. Bom, agora sobre o esqueleto axial, ele é formado pelo crânio, a coluna, as costelas e o externo. O desenvolvimento delas começam durante a quarta semana e o desenvolvimento do crânio ele está dividido em duas partes, o neurocrânio e o viscerocrânio. Nessa imagem aí, ele está mostrando os tipos de ossos onde vão ser formados. Tipo, o neurocrânio cartilaginoso, provavelmente eles vão estar na parte os ossos da base do crânio. Já o neurocrânio membranoso vão ser os ossos que vão proteger o nosso cérebro, como o frontal e o parietal. Bom, indo para a parte do neurocrânio, dentro do neurocrânio existe uma outra divisão. Pode passar o slide, por favor. Que está relacionada a uma parte membranosa e cartilaginosa. Os ossos do nosso crânio estão divididos aqui em 3 cores, certo? Cada uma está relacionada com aonde veio o desenvolvimento. A crista neural, ela vem desenvolvendo todos os ossos que estão em azul. Já o mesoderma paraxial vão desenvolver os ossos que estão em vermelho. E o laríngeo, ele vai vir do mesoderma da placa lateral. Bom, o neurocrânio membranoso, ele está relacionado aos ossos chatos. Como já foi dito, ele deriva da crista neural e do mesoderma paraxial. Eles são chamados de ossos chatos ou membranosos porque, a princípio, eles têm formato de agulha, como se fossem espículas. O crescimento deles é do centro para a periferia, é o famoso dentro para fora. E ele cresce formando lamelas, camadas. Então, por isso que tem o nome membranoso. O osso... Pode passar o slide. Os ossos chatos, eles não estão 100% ossificados após o nascimento. Antes do parto, meio que acontece uma modelação óssea para que o parto natural aconteça. Então, meio que os ossos não estão 100% unidos para que possa ocorrer o parto de maneira natural, né? E também tem o neurocrânio cartilaginoso. O cartilaginoso, ele está relacionado já com a ossificação endocondral, que precede uma parte cartilaginosa antes de vir a ossificação. Eles são divididos em 2 partes, que é o condrocrânio pré-cordal e o condrocrânio cordal. Os ossos que estão em azul que eles derivam da crista neural. E os que estão em vermelho, eles vêm do mesoderma paraxial. O que vai mudar é a origem deles, mas o objetivo é a formação dos ossos da base que vão formar o nosso crânio. Pode passar o slide. Então, por exemplo, aqui é o que seria o crânio de um recém-nascido. Os ossos, eles não estão 100% unidos, meio que tem esses espaços, até porque o nosso cérebro, ele ainda cresce pós-nascimento, então é meio que um espaço que irá ser preenchido com o desenvolvimento da criança. Pode passar?
Oi, Bruna. Oi. Oi. Volta aí só um pouquinho na imagem aí, só para me comentar aqui, esse comentário fazer. Aqui, nesse caso, essas divisões, esses são o quê? Os fontículos, né? Fontículos, e eles surgem ao Fontanelas. nascimento, né? Isso. São Isso. os fontículos, eles são revestidos pelo mesêquima, né? Entre os ossos do crânio, e fica presente ali ao nascimento, só ao nascimento, né? Aí, com o Isso. tempo, ele vai ossificar toda essa parte aí. Nós temos duas fontanelas. A anterior, que é essa como se tivesse um triângulozinho, e tem a fontanela posterior. Ela é utilizada para exame pediátrico, mas elas têm um período de ossificação diferente. Aí vai ser explicado mais à frente. Ah, certo. Tá bom, tá ok. Pode passar. Esse é só uma imagem para ilustração. Esse é uma ossificação endocondral de um osso longo, né? Mas ele também forma, no caso, a base occipital da base craniana, e é mais ou menos assim, o mesênquima, que são as células diferenciadas, vão se desenvolver em condrócitos. São esses condrócitos que vão se transformar... Bruna, Oi? desculpa te interromper, é que eu acho que essa parte ficou designada ao Eric e ele tá com a mãozinha levantada. Deixa a gente ver o que ele quer falar primeiro. Tá. Oi, não, na verdade eu levantei a mão quando ela estava falando sobre as suturas, né, do crânio do recém-nascido, tá na segunda imagem, ou na imagem anterior. Oi? Volta o slide, Matheus. É que eu queria aproveitar para falar sobre as possíveis patologias relacionadas à má formação do neurocrânio em específico, né, dessa caixa neural que protege o encéfalo, né, o cérebro. Ela citou essa parte em azul no slide, que são as suturas e a fontanela, né, Bruna, se não me engano? Isso. Aí tem patologia de malformação relacionada a suturas que vão... eu vou citar só o nome delas, aí vai estar no final do slide, que são a escafocefalia, braquicefalia e trigonocefalia, que são malformação relacionada à sutura do crânio, que vai se basear em o fechamento prematuro dessas estruturas, né? Aí mais pro final do slide, já no final, na verdade, aí eu vou dar continuidade à explicação melhor. Perfeito. É interessante também falar nessa parte que no nascimento o parental ele está mais junto, né, mais colado, se sobrepondo. E aí, com o tempo, ele vai se acomodando no seu devido lugar. Sim, aí basicamente essas alterações vai estar relacionada aos genes homeobóticos, se não me engano. São doenças, fatores genéticos, né? Que modificam a estrutura. Sim, que vai modificar, né, vai iniciar uma formação do neurocrânio. Uhum. Aí, por fim, é um exemplo de ossificação endocondral. É um exemplo de um osso longo, né? Só que ele também acontece na nossa base craniana. Aí, depois que o mesênquima ele diferencia em condrócitos, ele vai formar tipo um protótipo, um início, né, de cartilagem. Aí esses condrócitos eles vão se proliferar, vão sair da diáfise em direção à epífise, ou seja, do meio pro exterior. Vai ter o processo de inervação primária e depois ele vai continuar o desenvolvimento para ter a ossificação secundária e formar o osso. E como já foi dito, a maioria da nossa ossificação acontece por esse processo. Bruna?
Oi. Eu só queria citar uma coisa que eu achei bem interessante, que eu li nessa parte, sobre os condrócitos, que eles vão para as extremidades, aí vai ter a região de proliferação, é isso que faz o fator de crescimento do osso, né, no caso. Isso, que eles vão meio que hipertrofiar, né? Vão aumentar de volume. É. Perfeito. Tá, eu vou falar um pouco sobre o viscerocrânio. O viscerocrânio, ele forma os ossos da face, né? Aí ele vai ser formado principalmente a partir dos 2 primeiros arcos faríngeos. Vai ter o viscerocrânio cartilaginoso e o membranoso. O cartilaginoso é... Perdão, gente. Calma. Tá. A gente vai... São derivadas do esqueleto cartilaginoso dos 2 primeiros pares do arco faríngeo, né? Como eu já falei. Aí, no primeiro arco, a parte dorsal dele vai formar o martelo e a bigorna, que são os 2 ossinhos da orelha média. No segundo arco, a gente vai ter a parte dorsal, que vai formar a parte do estribo, que também é da orelha média, e o processo estiloide do osso temporal. Aí, essa extremidade ventral, ela vai se ossificar e vai formar o corno menor do hioide. As cartilagens do terceiro, quarto e sexto arcos, eles vão formar as partes ventrais dos arcos. E aí a parte do quarto arco, né, ele vai se fundir para formar as cartilagens da laringe. Aí a gente tem o viscerocrânio membranoso. Ele vai ocorrer por ossificação intramembranosa. A gente vai ter a proeminência maxilar do primeiro arco faríngeo, que posteriormente vai formar os ossos escamoso temporal, o maxilar e o zigomático. Ai, Jesus. Tá. Aí a gente tem o crânio do recém-nascido, que a Bruna mostrou anteriormente, comentou. Em relação a isso, a gente vai ter as 2 fontanelas, né, que a gente chama de moleira, que é realizado exames nele. Nesse crânio, a gente pode ver que a região da face é menor, é desproporcional, se for comparar com a região do crânio mesmo. E isso acontece por causa da ausência dos seios da face e por causa que os ossos são muito pequenos ainda, principalmente a mandíbula. Aí, quando tiver o aparecimento de dentes, o desenvolvimento dos seios da face, né, ela vai perder essas características, vai ficar com características de adulto mesmo, proporcionalmente. A fontanela, a posterior, ela vai se fechar com 3 meses, né, quando o bebê tiver com 3 meses, e a anterior ela vai se fechar um pouco mais tarde, quando o bebê tiver com 1 ano e meio, geralmente. Aí a maior parte das suturas do que a gente tem, geralmente quando a pessoa é adulta, ela desaparece. Bem, agora eu e o Gabriel, a gente vai falar um pouco sobre a formação das vértebras embriologicamente, no caso. Como os somitos agem, qual é o nome do outro? Tem os esclerótomos também, o E, bem, vamos dar início. Aqui a gente, só para ter uma noção, aqui a gente tem um embrião e eu pedi para que essa imagem tivesse aqui para a gente ter
uma visão boa do que é um somito. Um somito é muito, muito importante na formação dessas vértebras. Eles são basicamente os precursores do que vai das vértebras, né? Eles vão formar a coluna vertebral, vão proteger os nervos espinhais, as artérias, dar a sustentação para o embrião. Aqui a gente tem o início de uma ossificação, de uma formação de uma coluna vertebral. Aqui no caso a gente está vendo bem no começo, notocorda, o esclerótomo sendo feito, o miótomo. A gente vai adentrar um pouco mais esses nomes quando for falar especificamente de somitos. Mas enfim, aqui é para a gente ter uma noção mais geral de como cada vértebra está sendo feita, e lógico, o que a gente vai falar aqui para uma vértebra serve para as outras. Claro que com mudanças, porque nem todas as vértebras são iguais. Cervicais, por exemplo, elas são bem diferentes. Aqui a gente tem o início, realmente dá até para ver a formação básica, um certo semblante, né, digamos assim, de uma vértebra mesmo. Essa primeira imagem, dá para a gente ver aqui processos costais. No caso, por ser um processo costal, né, a gente está falando de uma vértebra torácica. E, bem, aqui a gente tem, no caso, como ele está todo rosa, esse rosado basicamente quer dizer que primeiro é cartilagem, depois vai se ossificar. Então, voltando lá para o começo do slide, é uma ossificação endocondral. Como eu disse lá também, boa parte dos ossos são feitos dessa maneira. Aqui a gente pode ver centros de condrificação. No caso, na segunda, né, na imagem B, a gente tem centros de condrificação e a vértebra começa a ficar um pouco maior, um pouco mais robusta, um pouco mais parecida com uma vértebra que a gente realmente conhece. Aqui, depois no C, a gente tem centros de ossificação primários. No caso, quando a cartilagem já pegou todo o formato, né? Lógico. Na imagem D, a gente já começa a ver uma vértebra já completa, digamos assim, né? Menos cartilaginosa, né? Ela já está mais ossificada. Isso. A gente ainda está no embrião, então não é uma vértebra de fato. Tanto que tem uns nomes diferentes, como o centrum, que seria o corpo da vértebra. Uhum. Mas... quer continuar? Enfim, continuando nessa etapa de ossificação de uma vértebra, nas imagens E e F, a gente tem já mais próximo de uma vértebra de fato que a gente conhece. Essa parte mostra os centros de ossificação secundários, que no caso são as epífises, tanto as craniais quanto as caudais. No caso, eles são, na verdade, centros de ossificação, eles se formam em torno dessas extremidades. No caso... Os processos costais, o processo espinhoso e as extremidades do corpo vertebral. É curioso, quando todo mundo leu, né? Que a gente viu que essas vértebras elas só vão se ossificar lá pelos 25 anos. Enquanto que a maioria dos ossos já está mais ou menos completa até a puberdade. As vértebras não, elas continuam se ossificando até uma idade mais avançada, digamos assim. Uhum. Vale a pena ressaltar também que esses centros de ossificação, como dá para ver aqui na imagem, ele é sempre em torno de locais articulares. No caso, na parte de cima aqui do corpo, a gente vai ter um disco intervertebral, embaixo também. Nos processos costais, logicamente, a gente vai ter articulações com as costelas e, bem, extremidades. Aqui a gente tem uma visão melhor para falar sobre a parte, ainda nesse quesito de, como pode dizer, de formação mesmo. Aqui a gente tem Gabriel, notocordas,
artérias intersegmentares, mesênquima intersegmentar, nervos espinais, enfim. Aqui a gente está vendo uma etapa de formação. Aqui logicamente, né, tá cronológico, então primeiro aqui, depois a gente tem os núcleos pulposos, já um pouco mais avançado, e aqui bem parecido com o que a gente está realmente acostumado, né, uma vértebra de fato. Aqui só para mostrar como os miótomos, eles mudam de lugar, digamos assim, né, enquanto aqui ele está nessa região, depois ele vem para essa região do disco intervertebral de fato. Eles não mudam de lugar, eles estão originalmente ligados a um esclerótomo, e aí depois da ressegmentação dos esclerótomos, que a gente ainda vai comentar depois, aí ele vai se associar a duas vértebras adjacentes e cruzar o espaço intervertebral. A gente pode voltar um pouco, mano, que a gente acabou esquecendo de comentar. Não, mais uma. Sobre a formação da vértebra em si. A gente consegue ver aqui duas faixas de cores diferentes, né? A faixa mais clara é a parte do esclerótomo que está menos densa, é a parte cranial. E a parte mais escura é a parte mais densa desse esclerótomo. Quando começar, de fato, o processo para a formação das vértebras, cada esclerótomo vai se separar. A parte cranial de um vai se ligar com a parte caudal do esclerótomo logo acima, para aí formar as vértebras, como a gente está vendo na imagem D. A parte densa do esclerótomo ficou em cima agora, e a parte menos densa está embaixo. Isso daí serve para... como é que a gente pode dizer? Para ajudar na distribuição das forças, né? Para que a coluna vertebral sofre muito impacto. Gente, eu só queria complementar a fala de vocês que a formação, né, da vértebra, da coluna em si, ela vem do esclerótomo do somito, só que mais precisamente do mesoderma axial, né, que também vem da ossificação endocondral, como vocês falaram. Aí, tanto que no endocondral a gente encontra mais células, né, que são os condrócitos, os osteoblastos, que participam da síntese e também da secreção da cartilagem óssea, e o osteoclasto, que vai estar relacionado com a reabsorção óssea, que vai estar aí auxiliando esse processo inicial. Muito obrigado, Bruna, realmente. A gente acabou passando por cima dessa parte. Essa parte, no caso, é o início do início da coluna. Aqui, vamos para cá, aqui começa a falar bem dessa coisa de esclerótomo, somito. Somitos são basicamente, de novo, aquilo que eu mostrei no primeira imagem, e eles têm essa divisão. A divisão é uma porção caudal, uma porção cranial. A porção caudal, ela é mais densa e ocorre mais mitoses. E faz sentido, né? Se é mais densa é porque tem mais células. Sim, nesse caso faz total sentido. E pensando no processo, ela é uma região que termina, digamos assim, com caramba, como eu posso dizer? É porque, bem, quando a parte cranial está subindo e chega em um caudal, ele para de subir. Então, eu posso dizer que ele inibe a subida. A parte densa desses esclerótomos, ela é inibitória para esse processo. Exatamente. Aqui a gente pode ver aquilo que o Gabriel tinha falado antes, um somito, no caso que se transformou em esclerótomo, tem lugares mais específicos. O esclerótomo é na parte anterior? Anterior, e o dermomiótomo é na parte posterior. O somito se divide nesses dois, em esclerótomo e dermomiótomo. E no caso, o dermomiótomo, o nome já é bem sugestivo, ele vira pele e músculos. No caso, é porque também a gente tem que pensar que a coluna vertebral é meio que o eixo de início para o resto de muitas outras coisas. Então, assim,
A pele começa daqui, os músculos e tudo mais. Então, é por isso que é importante na parte posterior, na parte, no caso, dorsal, né? A gente ter o dermomiótomo. Na parte anterior da vértebra, a gente vai ter esse esclerótomo. Aqui a gente consegue ver um esclerótomo se diferenciando em partes diferentes. A gente pode ver aqui que a parte roxinha foi para cima, digamos assim, e a parte amarela foi para baixo. A parte cranial, ela meio que ajudou a formar a cervical 1 aqui, e a parte amarela no caso, ainda desse, ainda desse, ajudou a cervicar. Meu Deus. Ajudou a formar a cervical 2. Isso, como tu tinhas comentado, né, o esclerótomo ele vai ser responsável por ajudar na formação do esqueleto axial, e os dermomiótomos ficam responsáveis pela pele das costas, do pescoço e do tronco, além dos músculos que ajudam a sustentar a coluna vertebral. Exatamente. Muito importante para a sustentação de um feto, né? De um embrião. E Gabriel? Oi? Só me tira uma dúvida. O esclerótomo, ele vai formar a base do osso occipital, aí pela figura aí? Vai sim. O esclerótomo, no caso, o primeiro, na verdade, tem até uma... Eles se unem para formar o occipital. Se eu não me engano, são 8 que se unem para formar. Originalmente são 8 somitos cervicais, que aí vão se diferenciar em 7 esclerótomos cervicais, e posteriormente o primeiro somito vai se fundir com o quarto esclerótomo. O primeiro esclerótomo do primeiro somito vai se fundir com o quarto esclerótomo para fazer a base do osso occipital e depois formar todo o occipital. Por isso que, no caso, a gente tem um somito a mais, digamos assim. Tá ok, obrigado. Tirei minha dúvida. Sobre a explicação do Lopes, é por isso que nós temos 7 cervicais, mas nós temos 8 nervos cervicais por causa dessa fundição aí que aconteceu. Exatamente. No caso, o nervo também vem do esclerótomo, mas nem todos os esclerótomos vão se tornar vértebras cervicais. Então, exatamente, Bruno. Daí, aqui nesse Gabriel, slide... licença aí. Acho que assim, a gente poderia deixar para falar um pouco desses problemas, mas para o final. A gente poderia começar falando lá no... volta a imagem um pouco, passa a imagem um pouco aí. Só uma coisinha, a gente só quer falar assim, porque ainda tem muito a ver com vértebra, a gente só quer mostrar aqui, só para ter essa noção. Ah, tá, então é você que já está falando aí, né? É uma malformação aqui nas vértebras, que faz com que a espinha tenha essa deflexão, digamos, né? Ela meio que tende para um lado, então... bem, o nome também é muito sugestivo, hemivértebra, é uma metade de uma vértebra. Se você tem uma vértebra na metade, com certeza essa escadinha vai ficar torta para algum dos lados. E esse é um dos principais fatores para a escoliose congênita. A gente consegue ver bem aí na foto que a coluna até a vértebra 4 estava indo normal. Chegou na 3, que está só de um lado, aí a coluna entortou. Como a gente pode ver aqui nesse raio-x também. Eu vou falar um pouco aí sobre os discos intervertebrais, tá? A gente vai falar um pouco aí do desenvolvimento dele. Eu gostaria que passasse um pouco a imagem aí para mim. Isso aí. Então, aí nós temos o início do desenvolvimento do disco intervertebral. Vamos ver aí a grande contribuição aí que agora mesmo os meninos estavam falando do escleroto e o notocorda, né? Aí vamos ver essa contribuição que está dando para a formação dos discos vertebrais. Só para complementar aqui, os discos vertebrais eles fazem parte dessa grande maquinaria aí que é a coluna vertebral. O seu desenvolvimento ele se dá após células compactadas, elas se moverem cranialmente oposto ao centro do mioto,
que é a placa muscular, onde vão se formar os discos intervertebrais. Então, aí você percebe, né, dá para perceber, quando o esclerótomo se divide em células remanescentes, que é do plano de Coalescem, e forma os anéis fibrosos, né, e forma anéis fibrosos do disco. A célula da notocorda, ela é envolvida por estrutura, acho que o Gabriel está colocando aí, por estrutura que se diferencia para formar o núcleo pulposo do disco. Aí a gente observa a região da notocorda, ela é envolvida pelos corpos vertebrais em desenvolvimento, e esses corpos se degeneram e desaparecem. Mas nós podemos observar aí que ele se degenera e desaparece, porém, ela se mantém ali no núcleo pulposo. A gente mais para frente a gente vai ver essa imagem e vai poder identificar melhor como é que ficou esse processo aí. Agora, pode voltar a imagem lá, Gabriel. Isso. Agora a gente percebe bem, dá para a gente ter uma visão melhor, né, de como ficou toda essa engrenagem aí desse disco intervertebrais. Tudo aquilo lá formou, aí nós temos o ânulo fibroso, que eu comparo ele com aquele que nós estávamos estudando lá na histologia, que é com as lamelas concêntricas. Então, estou comparando ele com aquelas lamelas concêntricas, que é o ânulo fibroso. Aí nós temos aí a zona exterior do ânulo fibroso, e nós temos aí o núcleo pulposo, temos também a zona interior do ânulo fibroso, que é embaixo nós temos a cartilagem hialina. Então, esse disco, ele é basicamente, como se fosse uma borracha. Às vezes você tem peça de algum veículo que entre um ferro e outro tem uma borracha que é para poder não evitar impacto, né? Então, é para isso que serve esses discos, né? Os discos, eles são umas fibrocartilagens, e estão localizadas aí sobre a superfície das vértebras, né, que entre uma vértebra e outra. Então, nós temos 6 discos cervicais, né, falando toda a estrutura dos discos, temos 6 discos cervicais, temos 12 discos na coluna torácica e 5 discos lombares, que é aqueles que a gente estudou lá, que eles se ossificam, né, se juntam e vira lá o cóccix. Ele é composto pelo núcleo gelatinoso, que a gente está vendo aí, que é o núcleo pulposo, né, o anel fibroso, que a gente já viu. Tem 2 placas terminais cartilaginosas. O núcleo dele interno consiste em até 85% de água. O anel fibroso desses discos invertebrais, eles consistem em várias camadas que circulam o núcleo. Fica circulando ali o núcleo interno o núcleo pulposo. E falando um pouco da função desse disco invertebral, observar a pressão, né, os impactos. Ele faz também movimento suave da coluna. Eles evitam atrito entre as vértebras, né, porque se ficar osso com osso não vai funcionar. Então, esse núcleo pulposo aí, ele é formado pelo disco, deixa eu ver aqui, o esclerótomo, eles formam as vértebras, esse esclerótomo, né? Esclerótomo, eles vão formar as vértebras. Aí o Carlos, fala um pouco aí, Carlos. Cláudio? Oi. O esclerótomo, quando ele se divide, meio que resta algumas células, né? Aí são dessas células que vai formar os anéis fibrosos, né?
Isso, aqui é só. Não, quando ele vai sumir o notocorda, né? Notocorda, ele vai sumir. Ele vai, mas porém fica uma parte dele que fica bem no núcleo pulposo. Essa parte ela não vai degenerar. Ela vai ficar. Agora o tomito é que vai dar origem ao esclerótomo, né? Isso, sim. Mas é porque, assim, quando vai formar o anel fibroso, ele se forma pelas células que meio que restaram quando o esclerótomo se dividiu. Aí Exatamente. ele vai se multiplicar e vai formar os anéis. Que são aquelas células que elas foram densamente compactadas, né? Elas vão se mover cranialmente ao oposto ao centro do mioto. Entendeu? Sim, obrigada. Só uma coisinha também que assim é bacana da gente comentar, só que pelo menos eu tive muito problema em pensar que assim, o notocorda não necessariamente vira coluna vertebral. Eu sempre tive muito isso, de pensar que notocorda vira coluna vertebral. Na verdade, notocorda vira parte da coluna vertebral, que no caso é exatamente aí dentro desses discos intervertebrais, a gente tem o núcleo pulposo, que o Cláudio falou muito bem, e assim, é só mesmo tô dando esse adendo pra gente tomar cuidado, porque realmente me confundia muito e eu finalmente pude perceber que não é a mesma coisa. Eu também achei até ontem que era isso aí. E agora descobri que não. Carlos? Vai lá, Carlos. Beleza, então. Gabriel, pode passar o slide para mim, por favor. Pode passar. Aí, pode ser aí mesmo. Aqui no desenvolvimento do externo, né? Como está escrito aí, ele é classificado como osso chato e é desenvolvido por um par de bandas mesenquimais verticais. E sua condensação ocorre nessas bandas enquanto se move verticalmente. Por volta da 10ª semana, ela se funde cronicamente. E a contrificação desse desenvolvimento externo ocorre nessas barras enquanto elas se movem meteormente, né? Por volta da 10ª semana. Então, ela se funde cronicamente do plano mediano para formar o molde cartilaginoso do manúbio. Aí, das externas, que é o segmento do corpo do externo, né? E do processo tifóide. Aí o manúbrio ele se desenvolve a partir do mesênquima entre as clavículas, com contribuição de células e crista neural, na região de ossificação endocondral. Aí, esse centro de ossificação ele aparece cronicamente no externo antes do nascimento, exceto do processo tifóide, que aparece durante a infância. E o processo tifóide ele pode nunca se ossificar completamente. E tem também aqui, nessa imagem aqui ao lado, né, a gente tem uma anomalia do externo. Que o nome dessa anomalia como é o nome que eu não estou em mente agora, que é Pexo, uma coisa. Eu esqueci o nome dessa anomalia. É Pectus carinatum. Como? É Pectus carinatum. Aí, essa anomalia ela é uma depressão, né? Concava na parte inferior do externo, que é justamente esse nome aí, que é Pectus carinatum. Ele é responsável por 90% do... Pectus carinatum. É isso aí. Ele é responsável por 90% dos defeitos, né, da parede torácica. Os meninos são mais afetados, que é em torno de 1 em 400 a 1.000 nascidos vivos.
Isso é provavelmente causado por um crescimento excessivo de cartilagem costal, que se desloca a parte inferior do externo para dentro. Aí, dentro das fendas externais menores, ele tem que é o Itali ou forame do processo tifóide, eles são comuns e não são de intenso clínico. Tem vários tamanhos, né, de forma de forame external que ocorre ocasionalmente na junção da terceira e quarta esternebra, que é o segmento do externo primordial. Esse forame é insignificante e é resultado da fusão incompleta das barras externais cartilaginosas durante o período embrionário. Pode passar aí. Cláudio, tu vai querer falar dessa parte aí? Eu acho que tem uma parte do externo ainda que eu queria falar. Eu acho que não sei se a imagem está para frente ou para trás. Teria como ver para mim, Gabriel? Acho que é para frente. Mas essa pode ser essa bem aqui mesmo, Gabriel. Volta aí. Volta um pouco. Vocês estão vendo aí que tem umas imagens que parece já viram aquele que chamam lacraia? Um monte de perninha? Pois é, esse aí é o externo em desenvolvimento, tá? Então, ele começa aí, o desenvolvimento dele. Vocês percebem que essa primeira imagem, eles estão bem afastados, nessas partezinhas meia roxinha, elas estão bem afastadas. Então, como a gente viu, o externo ele é desenvolvido a partir dessas bandas, que são as bandas mesequimais, né? As bandas mesequimais verticais, que são as barras externais. Então, só a partir daí desenvolve o externo. Então, vocês percebem que na primeira imagem elas estão bem afastadas, né? São chamadas condensações mesequimais. Já na segunda imagem, ela começa, tipo, você vê fechar um zip, né? O zip de uma roupa começa a fechar. Você vê que ela está fechando ali de cima para baixo, né? Da parte de cima para baixo, ela começa a fechar, tipo, como fosse fechar um zip, né? Que são essas barras externais começam a se tornar cartilaginosa, elas vão se tornar cartilaginosa, vão se fundir e vão se conectar à costela, que aqui já na terceira imagem, vocês percebem que elas já estão conectadas, né? Elas se uniram e já estão conectadas às costelas. Era só esse comentário mais que eu queria fazer, só para complementar mais a fala do Carlos. Quer falar um pouco da costela, Carlos? Não, posso começar a falar, então. Tá. Falando um pouco aí das costelas, elas se desenvolvem a partir dos processos costais, já depois no externo, né? Aqui em cima, você vê que ela já começa a desenvolver a partir dos processos costais, né? Eu chamo os processos costais mesequimais das vértebras torácicas. Ela se torna cartilaginosa durante o período embrionário e ela se ossifica durante o período fetal. O local original da união dos processos costais com a vértebra, ela é substituída por articulações sinoviais costovertebrais, né? Então, as costelas, como você vê aqui em cima nessa imagem, dá para a gente ver as diferenças de cores, né? Elas são formadas por sete pares de costelas verdadeiras, chamam de costelas verdadeiras, que elas se conectam através do externo pela sua própria cartilagem. Porque como nós sabemos, as costelas ela não é conectada ali diretamente ao externo, tem as cartilagens. Então, essas 7 pares de costela, elas se conectam no externo através das suas próprias cartilagens. Aí você vai ter ali mais 5 pares de costela que se conectam ao externo através já da cartilagem das 7 costelas verdadeiras.
são chamadas costelas falsas. Aí, se você ver mais baixo, duas azulzinhas, que são dois pares, ela não se conecta ao externo, que são chamadas costelas flutuantes. Aí, se quiser, Carlos, pode complementar, tá? Gabriel, tu pode voltar lá naquele lado onde tem a parte da M para lá? Esse aqui? Lá na parte da M vértebra lá. Mais. Aí. Aqui você já falaram um pouco sobre, né? Mas só para complementar aqui, tem a anomalia das costelas e da vértebra aqui. Nessa imagem aqui, a gente está vendo a costela cervical, né? E bifurcadas. Essa costela cervical esquerda, ela tem uma banda de fibrosa que passa posteriormente aos vasos subclávicos e adere a um manúbio externo. E nessa imagem B aqui, que vocês já falaram, está vendo a vista anterior da coluna vertebral, mostrando a vértebra, né? E a metade direita da terceira vértebra torácica está ausente. Observe a curvatura lateral associada aí da coluna vertebral. E também essa hemivértebra, só comentando o que você falaram aquela hora, isso correlaciona mais o corpo da hemivertebrais, o corpo das vértebras, né? Ela em desenvolvimento tem 2 centros de quantificação e logo se une. E as hemivértebras, elas são o que resulta em falha de um dos centros de quantificação e aparece subsequente na formação de uma metade da vértebra. Essas hemivértebras também são a causa mais comum de escoliose congênita. E a curvatura, que justamente essa curvatura é lateral e rotacional. E aqui nessa última imagem aqui, nessa imagem C, a gente tem uma radiografia, né, de uma criança com uma deformidade cifóide-ciólica na região lombar da coluna vertebral, mostrando várias anomalias das vértebras da costela. É só observar as costelas funcionadas aí, onde está acerto e tal, que você falaram. É isso aí. Essa daqui é a minha parte, né? Vocês estão me chutando. Sim. Tá. Eu vou falar sobre a origem do sistema apendicular, né? Que ele é formado pela parte pélvica, pela parte dos ossos dos membros, aí entre os membros superiores e inferiores. No caso aqui, vocês estão vendo os membros superiores. Passa para mim para mostrar os membros inferiores, por favor. Obrigado, pode voltar. Enfim, você já conhece, né? Os membros inferiores, membros superiores, braço, antebraço, as partes carpais, as partes do tarso, as falanges, e, enfim, é formado por isso. Os ossos do sistema apendicular, eles são formados por condensações mesenquimais, que aparecem nos brotos dos membros, aproximadamente durante a sexta semana, quando os moldes dos ossos mesenquimais dos membros sofrem uma condrificação para formar os modelos ósseos da cartilagem hialina. Vocês podem ver esse processo ali nessa imagem que está à direita, essa última, que aparece a formação na parte fetal do sistema apendicular superior, no caso, né, o braço e o antebraço. Mas é importante dizer também que a clavícula se desenvolve inicialmente por ossificação intramembranosa. A clavícula está ali naquela imagem da esquerda, e depois forma as cartilagens de crescimento em ambas as extremidades. Os modelos da cintura, né, que são os cíngulos, e dos ossos dos membros superiores aparecem um pouco antes da cintura pélvica e dos ossos dos membros inferiores. Os modelos ósseos aparecem em uma sequência próximo-distal, que é o chamado de desenvolvimento de membros, e esse desenvolvimento é regulado por genes HOX. É importante dizer também que a ossificação começa nos ossos longos, por volta ali da 8ª semana, e inicialmente ocorre nas diáfases, né? Que é as regiões onde os ossos podem crescer.
e a partir dos centros de ossificação, no caso, os centros de ossificação primário, por volta ali da 12ª semana. Nesse período, os centros primários aparecem na maioria dos ossos dos membros, tanto superiores quanto inferiores. Aí tu pode passar para mim para o próximo slide, por favor. Obrigado. Aí também é importante dizer que as clavículas começam a se ossificar antes de qualquer um dos ossos, é um dos primeiros ossos, é o primeiro osso que começa o processo de ossificação. Tem também as chamadas fêmures, não, mas aí não... pode ser, deixa aí. Os fêmures são os próximos ossos a mostrar traços de ossificação. A primeira indicação do centro de ossificação primária no modelo cartilaginoso de um osso longo é visível próximo do centro do seu futuro eixo, que é também a diáfase. A diáfase é importante para tudo. Os centros primários aparecem em momentos diferentes, em diferentes ossos, mas a maioria deles aparece entre a 7ª e a 12ª semana. Praticamente todos os centros de ossificação primários estão presentes no nascimento. Esses centros já primários também existem os centros de ossificação secundários, que também ali tem os ossos dos joelhos, que aparece também no útero. Os centros da extremidade distal do fêmur e da extremidade proximal da tíbia normalmente aparecem durante o último mês de vida intrauterina, ali entre a 34ª e a 38ª semana, aproximadamente. Esses centros geralmente estão presentes também no nascimento, mas a maioria dos centros secundários aparece após o nascimento. Vocês entenderam? Só após. Mas esses centros também estão presentes. A partir de um osso ossificado, de um centro secundário, é a chamada de a epífise. O osso formado a partir do centro primário, na diáfase, não se funde com aquele formado a partir dos centros secundários nas epífises, até que o osso atinja o seu comprimento adulto. Esse atraso permite que o alongamento do osso possa continuar até que o tamanho final seja atingido durante o crescimento ósseo. Uma placa chamada de placa cartilaginosa epifisária se interpõe entre as diáfase e a epífise. Essa placa epifisária é eventualmente substituída num desenvolvimento ósseo em cada um dos dois lados, diafisário e epifisário. Quando isso ocorre, o crescimento ósseo acaba. Só queria complementar só um detalhe da fala do Dionísio, que assim todos os ossos dos nossos membros eles são feitos por ossificação endocondral, né? Exceção a clavícula. Ele citou aí a clavícula, a ossificação dela é intramembranosa, ou seja, não passa pela parte cartilaginosa, né? Exceto as suas extremidades, né? Suas extremidades são formadas por cartilagens para poder fazer a interligação entre os outros ossos. Sim, aí também, dentro do que ela falou, da Bruna, né, tem os processos de malformações, né, que já é o próximo slide, que é a acondroplasia. Pode passar o slide, se vocês quiserem. Depois desse. Esses processos... Não, eu só ia citar, eu não vou explicar nada, entendeu? Essa parte eu sei, eu não vou citar, mas aí já entra na parte de embriopatologias, que já é o Matheus. Antes disso, tem um fato que eu acho muito interessante, que é a questão da idade óssea, né? Eu fiz uma alusão ali com os troncos o tronco da árvore, com os anéis ósseos, perdão, que indica idade, né? Bom, a gente também pode fazer isso por radiografias, a gente pode tirar um raio-x também ali e observar algumas características, como as junções dos dedos, mas principalmente a gente tem o desaparecimento de uma linha escura que indica aquela placa da epífise que o Dionísio tinha falado anteriormente aqui, né? Que essa placa ela se funde com a diáfase. A gente também tem, então, o tempo também de aparecimento do material calcificado na diáfase e também na epífise, ou também nos dois, que caracteriza isso. Aí aqui, já falando
das doenças, eu vou dividir essa parte com o Eric, mas falando brevemente sobre a acondroplasia, falando brevemente sobre a acronoplasia, a gente vai ter ali uma mutação, na maioria das vezes, em um gene que é chamado de G380R. Esse gene receptor, ele faz esse gene, como é que eu posso explicar isso? Junto com o fator de crescimento do FGRF3, né? 3, ele vai aumentar o efeito inibitório normal da ossificação. E aí a gente vai ter isso na zona de proliferação dos condrócitos. E aí, como consequência disso, a gente vai ter os ossos, né, não vão crescer longitudinalmente, mas latitudinalmente, sim, continuam. E aí a gente vai ter esse tipo de formação aqui no slide, tá vendo? No raio-x. Bem característico. Ossos largos, porém curtos. E aqui a gente tem uma criança, né? Dá para ver também a formação do crânio dessa criança. Também é bem característico dessa doença. Mas, em suma, é isso. Aí, essas 3 últimas aqui, o Eric vai ficar responsável. Ok, obrigado, Matheus. Pegando já um gancho que o Matheus citou, já um gene do tipo homeobox, que é o HOX também, né, que não, o Dionísio tinha citado, e também com base na fala da Bruna e do Laércio de início, que eles tinham falado, do Laércio e do Matheus. Tem esses 3 tipos de formação, essa imagem de baixo, onde tem a crânio-sinostose, são três malformações no crânio, e crânio-sinostose é nada mais nada menos do que uma malformação baseada na sutura, né, na sutura cranial. Aí tem uma imagem da trigonocefalia, que é uma malformação, esqueci o nome. É o fechamento prematuro da sutura frontal, que é da testa do crânio do recém-nascido, né? No caso, que, como a Bruna tinha citado, fica um espaço que é justamente para o cérebro crescer, né? Que conforme a criança vai se desenvolvendo, vai ter o crescimento do cérebro, aí é preciso que essa sutura fique um pouco afastada. Aí o fechamento prematuro dessa sutura pode causar essas anomalias. Aí, como para crânio-sinostose não tem uma explicação assim muito clara do o que pode causar, aí muitos eu vi no More que fala que a explicação mais razoável que se usa é sobre as mutações dos genes homeobox, né? Que no caso são genes reguladores que codificam proteínas nucleares, as quais atuam como fatores da transcrição, regulando vários aspectos da morfogênese, que nem a Rayane tinha citado logo no começo do slide, né? Que é da diferenciação celular durante o desenvolvimento embrionário normal e diversas, que nem tendo um exemplo do que o Matheus citou, né, nessa embriopatologia, que é do desenvolvimento do sistema pendicular, né, da criança que teve uma atrofia, mais ou menos isso. Aí, a escafocefalia é o fechamento prematuro da sutura sagital, no caso, que é essa sutura que fica no meio do crânio. Aí uma característica bem marcante nessa embriopatologia é que o crânio vai ficar no formato de cunha, que vai ser um pouco mais alongado e estreito, porque vai ter o fechamento prematuro dessa sutura, no caso. E tem a braquicefalia, que vai ser o fechamento prematuro da sutura coronal, e a característica dessa embriopatologia é que
A criança vai estar com a testa um pouco mais alta, marcadamente elevada, né, no caso, e o crânio tipo torre. Dá de ver nessa quatro imagens juntas aí de baixo, é a terceira imagem à esquerda. É basicamente isso. Tem essas patologias relacionadas à má formação do crânio, do neurocrânio em específico, e que vai se basear na crânio-sinostose, no caso, que vai ser o fechamento prematuro da estrutura, né? E também tem a ausência do neurocrânio, que é a crania, deixa eu só confirmar. A crania, que é a ausência total ou parcial do neurocrânio, né? Da caixa craniana, que pode estar acompanhada de grandes defeitos da coluna vertebral também. E isso não descarta a possibilidade de ser alguma mutação nos genes de homeobox. É basicamente isso que eu tinha para falar sobre essas embriopatologias relacionadas ao neurocrânio. Então, gente, o conteúdo pragmático foi esse. Se alguém tiver algo mais a acrescentar, esse é o momento. Senão, a gente pode dar fim à nossa sessão por hoje. Por mim tá ok. Só se alguém quiser mais comentar alguma coisa, mas por mim tá ok. Beleza, então. Então a gente encerra por aqui o nosso trabalho sobre embriologia. Tá bom? É isso aí. Ok, tchau. E corta. Valeu, galera. Tchau, tchau, gente.